Continuando com a leitura do capítulo 2, Ernest Hemingway, Paris é uma festa. Hoje eu estou num lugar um pouco diferente, aqui na nossa sacada, com uma rede, um copo d'água. Então a luz vai estar um pouquinho diferente e alguns barulhos da rua, porque ainda é cedo da noite. Mas eu acredito que dá para fazer uma leitura boa, né? Se ficar muito difícil, eu reinicio. Lembrando que eu não falo francês, então algumas palavras em francês do texto, embora eu tenha feito uma pesquisa mínima no Google Translator, ainda assim, enfim, eu não falo, não tenho, não me perdoem, e é com a melhor das intenções, mas realmente não falo. Então, capítulo 2, me está a instruir. Quando regressamos a Paris, o tempo estava claro, frio e adorável. A cidade já se acomodara ao inverno. Já se encontrava boa lenha à venda nas carvoarias de nossa rua e braseiros na parte externa de muitos dos bons cafés, de modo que até mesmo nos terraços se estava aquecido. Nosso próprio apartamento se mantinha quente e alegre. Queimávamos bulés no fogo de lenha. Bulés eram bolos de poeira de carvão moldados em forma de ovo. E nas ruas, a luz do inverno era linda. Já nos havíamos habituado a essa altura, com a nudez das árvores sobre o fundo do céu, e passeávamos sob um claro vento cortante pelas alamedas ensaibradas do Jardin du Luxembourg, que a chuva acabara de lavar. As árvores desfolhadas, quando a gente se reconciliava com elas, eram como esculturas. Os ventos do inverno batiam na superfície dos lagos ornamentais. As fontes jorravam na claridade luminosa do dia. Depois da temporada nas montanhas, todas as distâncias nos pareciam curtas. Devido à mudança de altitude, eu nem reparava no declive das ladeiras, a não ser com satisfação. E a escalada ao último andar do hotel onde trabalhava, num quarto que dava para todos os telhados e chaminés da alta colina do bairro, era também um prazer. A lareira no meu quarto funcionava bem e era agradável trabalhar assim, num ambiente bem aquecido. Levava para o quarto em sacos de papel laranjas cravo e castanhas assadas. Descascava e comia as laranjas, pequenas como tangerinas, atirando suas cascas e sementes ao fogo. Comia também as castanhas assadas quando tinha fome. E sempre tinha fome, estimulado pelas caminhadas, pelo frio e pelo trabalho. Guardava no quarto uma garrafa de kirsch que havíamos trazido das montanhas e tomava um gole sempre que chegava ao fim de um conto ou de mais um dia de trabalho. Quando me dispunha a encerrar o expediente, guardava na gaveta da mesa o caderno de notas ou o papel e botava no bolso as laranjas cravo que tivessem sobrado. Elas congelariam se fossem deixadas no quarto durante a noite. Era maravilhoso descer os longos lanços de escada, sabendo que meu trabalho correra bem. Eu sempre trabalhava até que tivesse alguma coisa acabada
e parava quando sabia o que ia acontecer depois. Desse modo, podia ter a certeza de continuar no dia seguinte, mas às vezes, quando iniciava um novo conto e não achava jeito de continuá-lo, sentava-me junto ao fogo, espremia nas chamas as cascas das pequenas laranjas cravo e espiava as fagulhas azuis que elas faziam. Levantava-me, punha-me a contemplar os telhados de Paris e pensava: não se amorreça. Você sempre escreveu antes e há de escrever agora. Tudo o que tem a fazer é escrever uma frase verdadeira. Escreva a frase mais verdadeira que você souber. Assim, finalmente consegui escrever uma frase verdadeira e avançava a partir daí. A coisa não era tão difícil nessa época, porque havia sempre uma frase verdadeira que eu conhecia, tinha lido ou ouvido alguém dizer. Se começasse a escrever rebuscadamente, ou como se estivesse defendendo ou apresentando alguma coisa, achava logo que podia cortar esses floreados ou ornamentos, jogá-los fora e começar com a primeira proposição afirmativa, verdadeira e simples que tivesse escrito. Foi lá naquele quarto que decidi escrever um conto a respeito de cada coisa que conhecesse realmente bem. Era o que me esforçava por fazer sempre. E esse método constituía uma boa e severa disciplina. Foi naquele quarto também que aprendi a não pensar mais sobre o que estivesse escrevendo. Desde o momento em que parasse, até começar de novo no dia seguinte. Desse modo, esperava eu, o subconsciente ficaria trabalhando no assunto e, ao mesmo tempo, eu daria ouvidos às outras pessoas e perceberia o mundo em torno de mim. Estaria aprendendo, esperava eu. Poderia ler muitos livros, a fim de não me obcecar com meu próprio trabalho e tornar-me impotente para fazê-lo. Descer as escadas quando tinha trabalhado bem, o que requeria tanto sorte quanto disciplina, era uma sensação maravilhosa. E só então me julgava livre para andar a esmo em Paris. Se me encaminhava à tarde por qualquer rua, ao Jardin du Luxembourg, podia passar pelos jardins e depois ir ao Musée du Luxembourg, onde se encontravam os grandes quadros, que em sua maioria hoje estão no Louvre e no Jeu de Paume. Ia lá quase todos os dias por causa dos Cézannes e para ver os Manet, os Monet e os outros impressionistas de que tinha tomado conhecimento pela primeira vez no Art Institute, em Chicago. Estava aprendendo com a pintura de Cézanne, algo que tornava a construção de frases simples e verdadeiras mais que suficiente para dar aos contos as dimensões que eu tentava dar. Estava aprendendo muito com ele, mas não conseguia clareza suficiente para comunicá-lo a quem quer que fosse. Além disso, era como que um segredo entre nós dois. Quando já não havia luz no Luxembourg, podia voltar aos jardins e dar um pulo ao apartamento estúdio onde Gertrude Stein morava, na Rue de Fleurus, 27. Minha mulher e eu já nos havíamos apresentado a Miss Stein, e tanto ela como a amiga com quem vivia tinham sido muito cordiais e amistosas conosco. Ficamos apaixonados pelo estúdio e seus quadros maravilhosos.
Era como uma das melhores salas do mais belo museu, com a vantagem de haver uma enorme lareira que nos proporcionava calor e conforto, e também de elas nos oferecerem boas coisas para comer, além de chá e licores de destilação natural, feitos de ameixas purpurina, ameixas amarelas ou amoras silvestres. Eram bebidas alcoólicas fragrantes, incolores, guardadas em garrafas de cristal lapidado e servidas em cálices. Fossem de quetch, mirabelle ou framboise, todas tinham o sabor das frutas de que eram feitas e convertidas em fogo brando ao tocar nossas línguas, aqueciam-nos e nos tornavam comunicativos. Miss Stein era uma pessoa corpulenta, mas não alta, e pesadona como uma camponesa. Tinha belos olhos e um vigoroso rosto germano judaico, que também poderia caracterizar alguém de Friuli, pois ela me lembrava uma camponesa do norte da Itália, com as roupas, a face móvel e os grossos e brilhantes cabelos de imigrante que ela usava penteados para cima, no mesmo estilo que provavelmente adotara desde os tempos do colégio. Falava sem parar e, a princípio, a respeito de pessoas e de lugares. Sua companheira tinha uma voz bastante agradável. Era pequena, bem morena, com os cabelos cortados como os de Joana d'Arc nas ilustrações de Boutet de Monvel, e tinha um nariz muito adunco. Estava fazendo um bordado quando pela primeira vez as encontramos. Sem largar o trabalho, cuidava dos comes e bebes e conversava com minha mulher. Mantinha sua conversa e ao mesmo tempo ouvia o que eu e Miss Stein conversávamos, interrompendo-nos a cada instante. Explicou-me posteriormente que uma de suas funções era de conversar com as esposas. Minha mulher e eu percebemos logo. Eram apenas toleradas naquela casa. Mas gostamos de Miss Stein e de sua amiga, embora esta fosse algo atemorizante. Os quadros, os bolos e a eau de vie eram realmente maravilhosos. Elas pareceram gostar de nós também e trataram-nos como se fôssemos boas crianças, bem educadas e promissoras. Senti que nos perdoavam por nos amarmos e sermos casados. O tempo haveria de acabar com isso. E quando minha mulher as convidou para tomar chá conosco um dia, aceitaram logo. Quando vieram ao nosso apartamento, pareceram gostar de nós ainda mais. Mas talvez isso fosse porque o lugar era tão pequeno que éramos obrigados a ficar muito mais próximos uns dos outros. Miss Stein sentou-se na cama, que era um colchão sem estrado, e pediu para ver os contos que eu tinha escrito. Disse que gostava deles todos, exceto de um, lá em Michigan. É bom, disse ela, isso não se discute. Mas é inacrochable. Significa que é como um quadro que um pintor pinta e depois não tem coragem de pendurar quando faço exposição. E ninguém o comprará porque não poderá pendurá-lo também. Mas por que se não é pornográfico e eu apenas me esforcei por usar palavras que as pessoas realmente usam? Essas palavras são as únicas que podem dar autenticidade ao conto e é necessário usá-las. Não se deve ignorá-las. Creio que você não me entende, disse ela. Não deve escrever qualquer coisa que seja inacrochable. Não há sentido algum nisso. É errado e tolo.
Ela própria desejava publicar seus trabalhos na Atlantic Monthly, disse-me, e haveria de consegui-lo. Disse-me também que eu não era um escritor bastante bom para ser publicado naquela revista ou na The Saturday Evening Post. Podia ser que eu fosse uma nova espécie de escritor, à minha moda, mas a primeira coisa de que me devia lembrar era de não escrever contos que fossem inacrochables. Preferi não discutir a respeito disso, nem procurei explicar outra vez o que estava procurando fazer com os diálogos. Era um problema pessoal e, no momento, estava muito mais interessado em escutar. Nessa tarde, explicou-nos também como comprar quadros. Ou você compra roupas ou compra quadros, disse ela. Isso é simples. Ninguém, a não ser que seja muito rico, pode fazer as duas coisas. Não se preocupem com as suas roupas e muito menos com a moda. Comprem-nas tendo em vista o conforto e a durabilidade e terão dinheiro para comprar quadros. Mas mesmo que jamais comprássemos novas roupas, disse eu, não teríamos dinheiro bastante para comprar os Picassos que eu desejo. Evidente, ele está fora do seu alcance. Você tem de comprar gente da sua própria idade, de seu próprio grupo de serviço militar. Você os conhecerá. Você os encontrará andando aí pelo bairro. Há sempre bons e sérios novos pintores. Mas não é você que não deve comprar tanta roupa. Refiro-me à sua mulher. As roupas das mulheres é que são caras. Vi minha mulher esforçando-se por não olhar para o vestido grotesco e vagabundo que Miss Stein usava e conseguindo. Quando elas foram embora, entendi que ainda éramos benquistos, pois fomos convidados a voltar à Rue de Fleurus 27. Foi mais tarde que recebi um convite aberto para ir ao estúdio a qualquer momento depois das 5 no inverno. Encontrara Miss Stein no Jardin du Luxembourg. Não me lembro se ela estava passeando com o cachorro ou não, nem se ela tinha um cachorro então. Só sei que eu estava passeando sozinho, pois não nos podíamos permitir ter um cachorro ou um gato nessa época. Os únicos gatos que eu conhecia moravam nos cafés ou pequenos restaurantes, ou eram os grandes gatos que eu admirava nas janelas das concierges. Mais tarde, muitas vezes encontrei Miss Stein com seu cachorro nos jardins de Luxembourg, mas penso que essa vez foi antes de ela ter um. Mas com cachorro ou sem cachorro, aceitei o convite e me habituei a ir parar no estúdio, onde ela sempre me dava eau de vie natural, insistindo para que eu enchesse de novo o copo, enquanto eu olhava os quadros e batíamos nossos papos. Os quadros eram empolgantes e a conversa muito boa. Era ela quem falava quase todo o tempo, contando-me coisas sobre os quadros modernos e sobre pintores, mais a respeito deles enquanto pessoas do que enquanto pintores, e discorrendo sobre sua própria obra. Mostrava-me os numerosos volumes de manuscritos que tinha escrito e que sua companheira datilografava a cada dia. Escrever todos os dias deixava-a feliz, mas à medida que eu a conhecia melhor, descobri que para ela conservar-se feliz, era necessário que aquela produção constante, variável em função de sua energia, fosse publicada e ela recebesse aplausos. O problema ainda não se tornara agudo quando a conheci, pois Miss Stein tinha publicado 3 contos que eram inteligíveis a qualquer um. Um deles, Melancha, era muito bom, e boas amostras de seus trabalhos experimentais tinham sido reunidas em livro e merecido louvores dos críticos que a tinham encontrado ou conhecido.
A personalidade de Miss Stein era tal que não encontrava resistência quando desejava conquistar alguém para o seu lado. Os críticos que se haviam encontrado com ela e visto seus quadros tornavam-se logo paladinos de obras que não podiam compreender. Tão grande era o entusiasmo que tinham por ela como pessoa e tal a confiança que depositavam no seu julgamento. Miss Stein descobrira muitas verdades válidas e valiosas sobre ritmos e repetição de palavras e sabia expô-las muito bem. Mas detestava a maçada das revisões e a obrigação de tornar os seus escritos inteligíveis, embora necessitasse de editor e da aceitação oficial, sobretudo para um livro incrivelmente longo que intitulara The Making of Americans. Esse livro começava magnificamente, prosseguia muito bem durante vários capítulos, com grandes trechos de raro brilho, e depois continuava em repetições sem fim, que um escritor mais consciencioso e menos displicente teria jogado na cesta de papéis. Vim a saber disso muito bem quando consegui, exigi, talvez seja a palavra adequada, que Ford Madox Ford o publicasse como folhetim na The Transatlantic Review, mesmo sabendo de antemão que ele ultrapassaria a vida da revista. Tive de corrigir as provas para ela, pois este era um trabalho que não lhe dava felicidade. Naquela tarde fria, quando passei pela saleta da concierge e emergi do pátio gelado para o aquecimento do estúdio, tudo isso estava ainda anos adiante. Miss Stein tirara aquele dia para me instruir a respeito de sexo. Por essa época, gostávamos muito um do outro, e eu já concluíra que tudo que eu não entendia tinha provavelmente algo de errado em si mesmo. Miss Stein achava que eu era muito ignorante a respeito de sexo. Devo admitir que tinha de fato certos preconceitos contra a homossexualidade, pois conhecia seus aspectos mais primitivos. Sabia que era por isso que se carrega uma faca para usá-la, como fiz quando andei na companhia de vagabundos, rapazote ainda. Era nos dias em que lobo, como termo de gíria, não designava ainda os homens obcecados pela caça às mulheres. Conhecia muitos termos e frases inacrochables dos meus dias de Kansas City, bem como de certos estranhos costumes de diferentes partes daquela cidade de Chicago e dos barcos que navegam no lago. Submetido a interrogatório, procurei dizer a Miss Stein que quando se é rapaz e se anda em companhia de homens feitos, tem-se de estar preparado para matar um, saber como fazê-lo e realmente ter certeza de que se chegaria a fazê-lo, para que não se metessem na sua vida. Usei esse verbo, que era accrochable, para não chocá-la. Se você soubesse que era capaz de matar, os outros sentiriam isso rapidamente, e você seria deixado em paz. Mas havia certas situações em que não se poderia ser envolvido, nem apanhado. Eu poderia ter me exprimido mais realisticamente, usando uma frase inacrochable que os lobos usavam nos barcos do lago. Em matéria de buracos, primeiro o seu, depois o meu. Mas fui sempre muito cuidadoso com minha linguagem na presença de Miss Stein, mesmo quando frases verdadeiras pudessem ter esclarecido ou exprimido melhor um preconceito. Sim, Hemingway, disse ela. Mas você estava vivendo no meio de criminosos e pervertidos. Não quis argumentar, embora achasse que vivera num mundo que era como era, onde havia gente de toda espécie que eu procurara entender, embora de algumas dessas pessoas não gostasse,
e algumas eu até aquele momento odiasse. Mas que dizer do velho com belas maneiras e um nome ilustre, que veio ao hospital na Itália e me trouxe uma garrafa de Marsala ao Campari, comportando-se perfeitamente, até o dia em que tive de recomendar à enfermeira que nunca mais o deixasse entrar no meu quarto? Perguntei. São doentes, não tem culpa disso, e você deveria ter pena deles. Devo ter pena de fulano? Perguntei. Disse o nome dele, mas ele se delicia tanto em identificar-se que não vejo necessidade de fazê-lo aqui. Não, ele é depravado. É um corruptor. Um tipo verdadeiramente depravado. Mas admite-se que seja um bom escritor. Não é, disse ela. É apenas um exibicionista que corrompe pelo prazer da corrupção e arrasta as pessoas a outras práticas viciosas também. Drogas, por exemplo. Mas em Milão, o homem de quem devo ter pena não estava procurando me corromper no hospital? Não seja idiota. Como poderia ele esperar corromper você? Corromper um rapaz como você, que está acostumado ao álcool, com uma pobre garrafa de Marsala? Não, ele era um velho lastimável que não podia evitar o que fazia. Era um doente, não tinha culpa disso. E você deveria ter pena dele. Naquele tempo tive, disse eu, mas fiquei chocado porque suas maneiras eram tão elegantes. Tomei outro gole de eau de vie, lastimei a doença do pobre velho e olhei para o nu de Picasso, a moça com uma cesta de flores. Não fora eu quem começara aquela conversa e achei que se tinha tornado um pouco perigosa. Numa conversa com Miss Stein, não havia quase pausas, mas tínhamos feito uma agora, e como senti que havia alguma coisa que ela desejava me dizer, voltei a encher meu copo. Você realmente não sabe nada a respeito disso, Hemingway, disse ela. Você se deu com criminosos, pessoas doentes e depravadas. A questão principal é que o ato que os homossexuais masculinos cometem é feio e repugnante, tanto que depois têm nojo de si mesmos. Bebem e tomam drogas para aliviar esse sentimento, mas têm repugnância do ato em si. Mudam sempre de parceiros e não podem ser realmente felizes. Compreendo. Com as mulheres é o oposto. Nada fazem de que tenham nojo e nada que seja repulsivo. Satisfazem-se e podem levar uma vida feliz juntas. Compreendo, disse eu. Mas o que me diz de fulana? Trata-se de uma depravada, disse Miss Stein. Uma verdadeira depravada, e por isso não pode ser jamais feliz, exceto com novas companhias a cada instante. Ela corrompe as pessoas. Compreendo. Tem certeza de que compreende? Havia tantas coisas para compreender naqueles dias que fiquei satisfeito quando mudamos de assunto. O parque estava fechado e por isso tive de caminhar ao longo dele pela Rue de Vaugirard, contornando pela sua extremidade inferior. Era triste quando o parque estava fechado e trancado, e eu ficava também triste caminhando em redor dele, em vez de atravessá-lo para chegar rapidamente à nossa casa, na Rue Cardinal Lemoine. Aquele dia tinha começado brilhantemente para mim. Teria de trabalhar duro no dia seguinte. O trabalho podia curar quase tudo. Era o que eu pensava então, e é no que acredito ainda agora. Naqueles tempos, tudo aquilo de que eu precisava ser curado, compreendi que Miss Stein sentira isso. Era da juventude e de amar minha mulher. Não estava de modo algum triste quando cheguei à Rue Cardinal Lemoine e contei à minha mulher sobre os conhecimentos recentemente adquiridos. À noite, sentimos-nos felizes com os conhecimentos que já tínhamos e com alguns novos,
que havíamos adquirido nas montanhas. Até a próxima leitura.